5 consequências ou maldições do adultério. Olha, muitas pessoas me perguntam: Fábio, meu irmão, o adultério não tem consequências? É que parece que muitos que cometem adultério são felizes, não enfrentam nenhum tipo de consequência por essa ação que pode destruir o cônjuge, a família. Pois é, a realidade é que existem consequências sim, viu? E muitas vezes são maldições ou desgraças que surgem na vida daqueles que praticam adultério. Primeiramente, vamos definir o que é adultério. É o ato de manter relações sexuais voluntariamente com alguém que não seja o seu cônjuge. Segundo a Bíblia, o adultério é um dos pecados mais graves. Embora todo pecado tenha as suas consequências, né? O adultério tem repercussões muito sérias que afetam não apenas os envolvidos, mas também suas famílias, descendentes. A pergunta que frequentemente surge é: por que as pessoas cometem adultério? A resposta é que desejam uma relação fora do casamento. Buscam prazer sexual fora dos limites sagrados do matrimônio, seja por quererem variar ou pela emoção de fazer algo proibido. Enfim, o casamento é um pacto realizado entre duas pessoas sob a bênção de Deus. É um compromisso diante de Deus para cuidar e compartilhar a vida com outra pessoa, formando uma família e um lar estáveis. O adultério, muitas vezes, começa com um simples pensamento ou desejo, um olhar. É como um desvio, um impulso sexual que surge quando alguém sente que não está satisfeito em sua relação. Mas isso não é desculpa para atrair os votos feitos diante de Deus no altar. Deus, ele valoriza o matrimônio e estabeleceu como uma base para que através dele buscássemos a santidade. Essa santidade deve ser transmitida como ensinamento e herança para os nossos filhos. Portanto, é vital reconhecer o valor do casamento e honrar esse compromisso, viu? O adultério pode parecer um prazer momentâneo, mas traz maldições significativas para a vida de quem o comete e, claro, para as famílias envolvidas. Essa traição traz consigo, então, maldições, que são, em outras palavras, castigos. Aí muita gente pergunta: Fábio, se Deus é um Deus de amor, por que nos pune? Mas ele também é um juiz justo e não permanecerá indiferente ou fechará os olhos quando compromissos ou leis estabelecidas em sua palavra são abertamente violadas. Então, eu quero que você preste muita atenção, pois eu vou te passar agora 5 maldições principais que as pessoas atraem para suas vidas ao viver um adultério. Muitas pessoas caem nesse pecado, tanto homens quanto mulheres. A primeira maldição é mencionada ali em Provérbios 6,32. O adúltero carece de entendimento. Quem assim procede, destrói a si mesmo. Essa passagem fala sobre a ruína interna da alma e a ruína material. A pessoa adúltera torna-se alguém sem discernimento, perturbada. Quando a alma está perturbada, não se pensa ou age corretamente. Além disso, enfrentará problemas financeiros, com negócios fracassando e dívidas acumulando, arrastando sua família para o abismo. Uma vez, depois de uma pregação, um homem me procurou. Ele tinha 8 empresas, mas esses negócios começaram a falir. Ele então veio até mim em busca de orientação espiritual, dizendo que agora tinha apenas uma empresa restante e que estava passando por dificuldades financeiras. Eu pedi que ele se aproximasse de mim para que a gente pudesse orar juntos. Quando então eu estava ali orando por ele, eu senti algo no meu coração e interrompi a oração e disse: irmão, há algo que você está escondendo de mim. E ele olhou para mim hesitante e confessou: é verdade, Fábio, eu tenho saído com outra mulher que não é minha esposa. Perguntei: há quanto tempo? Ele respondeu: 10 meses. Eu falei: irmão, você trouxe a ruína para sua casa desde que começou esse caso. Seus negócios começaram a declinar desde que você entrou nessa relação. Ele concordou, reconhecendo que seus problemas começaram aproximadamente na mesma época em que o seu relacionamento com a amante. Ressaltei então uma das maldições do adultério mencionada ali na Bíblia, em Jó 31:12, que fala sobre o adúltero nunca ser próspero e sempre sofrer economicamente. Essa não é uma maldição inventada não, viu? É bíblica. Naquele dia então, oramos juntos e ele prometeu ser fiel à sua esposa e terminar o caso. Um tempo depois eu reencontrei.
E ele contou-me que desde aquele dia tinha terminado o relacionamento extraconjugal e que seus negócios estavam prosperando outra vez. Ele agradeceu a Deus por toda a transformação. Escute, uma das principais maldições do adultério é a ruína financeira. Mesmo aqueles que sentem que estão indo bem, o preço do pecado chegará em algum momento. A segunda maldição é que o adúltero se enredará em seu próprio pecado. Provérbios 5, 20 e 21 nos adverte sobre nos deixarmos levar por paixões extraconjugais, pois Deus observa todos os nossos passos. O que começou com uma simples tentação ou uma distração se transforma em uma prisão. O que era para ser uma pequena aventura se torna uma grande responsabilidade e um peso. Essas situações podem ter consequências imprevistas, como abandonar a sua família. O mais doloroso é ver as consequências desse ato nos filhos, que se tornam tristes, desanimados, desapontados, deprimidos. Eles podem crescer em famílias disfuncionais. Eu já conversei e orei por muitas pessoas que enfrentaram problemas em seus casamentos. E, ao analisar as suas linhagens familiares, observei que suas gerações passadas também tiveram problemas semelhantes. São cadeias geracionais que persistem e que precisam ser quebradas. Viu? Se você é infiel hoje, pode não querer que o mesmo aconteça com seus filhos no futuro, mas está deixando uma marca neles com as suas ações. O adultério, ele não afeta apenas o presente, mas também o futuro de muitos. O livro de Jó 31:9 menciona que a casa arderá em chamas. O que significa que o adúltero nunca tem paz de espírito. Ele está constantemente preocupado. Alguém me viu? Será que vão me descobrir? Minha esposa ou os meus filhos vão descobrir? O adúltero não consegue dormir em paz. Ele nunca tem sossego em seu coração, sempre temendo ser descoberto. O que lhe rouba a paz, traz inquietação. O adúltero nunca tem calma. E por isso muitas consequências surgem em seu lar. A terceira maldição é que a pessoa adúltera sempre estará em conflito, porque não terá tempo nem para os filhos, nem para o cônjuge. E isso levará a reclamações e conflitos constantes. A pessoa começará a viver uma série de mentiras para justificar sua ausência, o que eventualmente leva o descobrimento dessas mentiras, gerando mais brigas, mais confrontos. A família entra em desespero, caos completo. Essas pessoas estão sempre no limite, protegendo seus segredos, seus telefones, tornando-se escravas de suas paixões e pecados. A menor provocação, como de repente um filho ou uma filha os questionando, leva a respostas ríspidas, defensivas. A quarta maldição é que Deus tornará o adultério o próprio castigo do adúltero. Provérbios 22:14 nos fala sobre Deus como um Deus justo que permitirá que o adúltero caia nas mãos de sua amante. Há muitos testemunhos, por exemplo, de homens que se comportavam de maneira dominante em suas casas, mas que quando estavam com suas amantes eram submissos e faziam coisas que jamais tolerariam em suas próprias casas. Deus permite isso para que a pessoa perceba o que perdeu. Essa relação se transforma em dor, amargura, inúmeros problemas. Você sabe, o demônio, ao tentar conquistar, faz tudo. Tudo parecer maravilhoso, mas quando finalmente consegue, você começa a ver o verdadeiro inferno. Há uma história que diz que um homem pediu a São Pedro para visitar o céu e o inferno para decidir onde queria ficar. São Pedro permitiu então que ele visitasse o inferno primeiro. E lá ele encontrou uma verdadeira festa, mansões luxuosas, futebol, discotecas, mulheres lindas, comida, drogas, álcool em abundância. No final das 24 horas, ele disse a São Pedro que tinha amado o inferno. Quando ele visitou o céu, encontrou paz, serenidade, anjos voando, a presença divina, um silêncio tranquilo, melodias serenas de harpas. Ele disse então a São Pedro que preferia o inferno, com a sua agitação e prazeres. São Pedro avisou que, ao escolher o inferno, ele nunca poderia sair de lá, mas o homem estava decidido. No entanto, quando ele retornou ao inferno, tudo tinha mudado, as festas e prazeres tinham desaparecido, substituídos por podridão e demônios o atormentando. Ele então perguntou ao demônio por que tudo tinha mudado
E o demônio respondeu: ontem estávamos tentando te conquistar, mas hoje você já é um dos nossos. Ei, assim é o adultério. Muitas vezes é justificado como algo passageiro. Eu só estarei com essa pessoa hoje, ou só nos encontraremos por uma semana. O que muitos não percebem é que estão sendo enganados. Com o tempo, o prazer momentâneo transforma-se em dor e sofrimento, muitas vezes irreparável. Muitos não conseguem reconquistar seus casamentos e reconectar-se com seus filhos e parceiros. A quinta e última maldição do adultério é perceber seu erro muito tarde. Quando alguém começa a ver a verdadeira face da pessoa pela qual abandonou seu cônjuge, muitas vezes é difícil admitir o erro. A realidade de viver juntos todos os dias é muito diferente dos encontros ocasionais e furtivos. No começo tudo é perfeito, ambos estão sempre arrumados, felizes. No entanto, a longo prazo, as verdadeiras personalidades emergem. E quando a realidade se instala, muitos adúlteros, por falta de discernimento, não conseguem ver a mudança e continuam acreditando que tudo será como no início, sem perceber que as pessoas mudam e que o que parecia ser amor verdadeiro pode não ser real assim. Lembre-se, a pessoa que comete adultério tem a alma cega pelo demônio e sua mente turva, não percebendo que essa situação não durará para sempre. Começa a comparar essa nova pessoa com seu cônjuge, que trabalha o dia inteiro, que está sempre cansado, critica a sua aparência. Pensa que em todos os aspectos essa nova pessoa é melhor, mas quando começam a viver juntos, percebem a realidade, que acaba se tornando uma prisão, um fardo. Dizem que ninguém valoriza o que tem até perdê-lo, né? Na Bíblia, ali em Oséias 2, 7 e 10, vemos que após muitos amantes, a pessoa finalmente percebe que o seu verdadeiro cônjuge era o melhor. Quero voltar, mas para muitos será tarde demais. Não percebemos o valor do que temos até que o perdemos. Essas foram as 5 maldições do adultério. Se você está acompanhando a gente nesse exato instante e de repente está nessa situação, eu quero dizer que ainda há tempo para recuperar sua família. Não prive seus filhos dessa bênção e peça a Deus para remover a venda dos seus olhos, para que possa ver a mulher ou o homem que Ele escolheu para você. Sofrendo por traições e eu sei como te ajudar. Acesse o link na bio.